tudo que aconteceu, pela aquela característica do Leco, pela atitude que teve o Raí, pela forma como trabalha Ricardo Rocha, eu não sei nem se, e eu duvido muito que em algum momento eles tenham passado o recado para o Jardine, faça o que você quiser. Eu acho que em momento algum isso aconteceu. Até a forma como o Jardine, e de novo, ressaltando a qualidade do Jardine, um cara capacitado, que entende futebol, que se prepara, mas a forma como o próprio Leco já cuida do Jardine, sabe? Eu não acho que, duvido que em algum momento tenham falado pro Jardine, faça o que você quiser. Por isso que eu acho que o respaldo não vai chegar nem perto, porque em momento algum ele teve essa carta branca. É lógico que, e aí eu não estou falando que estão interferindo diretamente no trabalho do Jardine. Não acho que o Raí ou que o Leco chegaram hoje, antes do jogo... Escala o Nenê. Não, isso, claro. escala o Nenê. Não, mas também não acho. nas conversas, falando, vamos cuidar, vamos trazer o Nenê pra gente, o Nenê tem que estar perto. Esse tipo de conversa. Fazendo uma provocação. É assim. Escuta, Jardine, você está aqui dentro o tempo todo, você está vendo. Então, por que nós fizemos isso e não fizemos aquilo? Mas se por acaso o Leco ou alguém que trabalha entre a presidência e o time tivesse dito ao Jardine, não pode escalar o Nenê, e ele obedece, e ele joga conforme o jogo interno político, ele está fazendo para si mesmo um trabalho muito melhor do que escalando o Nenê por conta própria, achando que isso vai criar para ele um bom ambiente. Porque aí ele está obedecendo os superiores dele. Sim. Não, mas não podem interferir no meu time. De jeito nenhum, não aceito isso, então eu vou embora, vou trabalhar em outro lugar. Não é o momento para ele fazer isso. Sim. Se ele está pensando nele mesmo, que seja, digamos, perspicaz para entender, mesmo que ninguém tenha falado com todas as letras. Não quero que você escalhe o Nenê, ou quero que você escalhe o Nenê. Então, fazendo uma suposição gigantesca, que zero informação, só especulação. Se a diretoria do São Paulo mandou escalar o Nenê, eu retiro tudo que eu falei aqui. Sim. Que ele cometeu um erro. Aí ele está trabalhando como funcionário do clube e pensando na própria pele. Ele não pode, na estreia, receber uma ordem do presidente e falar, não, no meu time mando eu não vou escalar o Nenê. André, mas aí... Eu só estou dizendo que essas coisas acontecem e aí o cara está pensando... Deixa claro uma coisa, eu cada vez, há muitos anos, que eu resolvi para mim mesmo uma coisa que era meio que verdade absoluta no futebol, que o treinador tem que tomar as decisões sozinho, que o dirigente não pode se meter, que o presidente, você não tem que ouvir opinião. Eu já não acho assim, não. Eu acho que como uma comissão técnica, todo mundo tem que ouvir, todo mundo tem que falar, vale a opinião de todos. Coisa que o Eduardo Batista não entendeu naquela célebre divergência lá em relação ao Palmeiras e o Guedes, né? Era o menino... Roger Guedes, né? Que foi pro Galo. Agora, o que eu acho que ele sinaliza é uma subserviência, não à direção do clube. Não, então, isso, exato. Ao Nenê. Exato. Aí... Mesmo porque a gente não sabe se ele recebeu ordem ou não. O que é o mais plausível? Ele recebeu uma posição tranquila, de liberdade para trabalhar. E resolveu fazer o melhor. Puxar o cara para o lado dele, como a gente estava falando. E só uma coisa que eu esqueci. A forma como o Raí, Ricardo Rocha, as pessoas no São Paulo trataram o Nenê esse ano todo, porque não foi a primeira vez que o Nenê reclamou, quando ele era substituído ele não gostava. Então, o Nenê é esse tipo de jogador. A forma como ele foi tratado faz parte da personalidade dele enquanto as coisas estão acontecendo bem em campo. E no primeiro turno houve várias substituições, momentos em que ele manifestou insatisfação. Então as coisas estão andando bem, ele não é um jogador que cria problemas, ele apenas tem essa personalidade. Que já tinha demonstrado no Vasco. Exatamente. Só que e até no Paris Saint-Germain. Sim. Também. Mas no Paris Saint-Germain foi a chegada do Sheik. Agora, ele era o ídolo do clube. Na minha opinião, no caso da demissão do Aguirre, a inabilidade das pessoas que tomam decisão me surpreendeu. Por tudo que a gente já conversou em outros programas aqui. São Paulo não estava com risco de cair. O campeonato do São Paulo é esse mesmo que a gente está vendo. A posição do São Paulo na tabela é essa aí. O problema do Aguirre foi que ele permitiu ao torcedor do São Paulo sonhar durante um bom trecho do campeonato. Depois o time se esgotou também por causa dos defeitos dele como treinador. Mas quem, como o Raí, conhece indiscutivelmente os processos de construção de um time de futebol e tem a capacitação, a formação e a figura que ele tem, na minha opinião, era hora de falar assim, não, aqui nós não vamos instalar essa doutrina. Sim. Tchau. Porque o problema não é só do técnico.
E era hora de juntar e falar, esse time tem uma série de defeitos. Muitos deles você não conseguiu resolver. Como vamos trabalhar juntos? O Mauro sugeriu isso, é chamar o cara, que tipo de jogo você quer para o ano que vem? Que tipo de jogador se adequa a esse tipo de jogo? Quais são os defeitos do time que você quer corrigir? Quais são os caras que você não quer aqui? E vamos juntos. Eu não consigo entender o Raí assinar a demissão do Aguirre. Pois é, mas ele chamou para ele a responsabilidade. Sim, totalmente. De maneira desconfortável. Até que é a minha esperança de que ele tenha percebido que a coisa não deveria ter sido feita desse jeito. Você falou de bico, por falar em bico, vamos para o gol do Flamengo. Hoje, depois de falhar contra o Botafogo, o César hoje teve um dia de herói, né? Pegou um pênalti e, inclusive, o Léo Duarte, a declaração do Léo Duarte, hoje eu tenho que agradecer a Deus e ao César. Isso aí. Porque foi pênalti mesmo. Porque foi pênalti mesmo. Fez aquela excelente defesa, o Gabigol perdeu aquele gol ali cara a cara, estava bem posicionado, às vezes finaliza mal, mas tem o mérito do goleiro, tá ali. Então, hoje foi o dia de herói do César. Não há a menor chance do César ser o titular do Flamengo ano que vem, já que eu estou imaginando que o Diego Alves não... Eu diria que se a oposição ganhar a eleição, não. Tá. Se a situação ganhar, a chance é pequena. Acho que, independentemente do resultado das urnas, o Flamengo vai buscar um goleiro experiente. O Flamengo tem disputado... O Flamengo já jogou final com um goleiro juvenil. Foi. Thiago contra o Cruzeiro. O Thiago tinha jogado nenhuma partida na temporada passada. Até o início da temporada passada, Thiago era reserva imediato de Muralha. E jamais havia atuado entre os profissionais. Fez 3 jogos no Campeonato Carioca, jogos insignificantes, com time reserva e tudo, em Volta Redonda, quarta-noite, chovendo, contra o Bangu, aquelas coisas, sabe? Ninguém vendo. Não foi devidamente testado, né? E o Campeonato Carioca tinha todos aqueles clássicos inúteis no meio, onde você poderia, pelo menos é um Fla-Flu, um Vasco-Flamengo, né? A bola vai chegar no gol. Ele não foi testado. De repente ele se viu titular numa final e falhou. Falhou de forma decisiva, né? Que é o gol de empate do Cruzeiro no Rio de Janeiro, que acabou valendo o título nos pênaltis. Que acontece no momento que o Flamengo fez 1-0 e jogava bem. E ele falha. Nunca mais jogou. Se machucou, quebrou o braço, nunca mais jogou. Eu acho que eles aprenderam a lição. O Flamengo não pode jogar Libertadores mais com técnicos e comissão técnica e dirigentes inexperientes e goleiro inexperiente. O Flamengo se arriscou dessa forma várias vezes. Eu acho que eles aprenderam essa lição. E o César, eu acho que se for a oposição, eu diria com toda certeza que eles vão contratar outro jogador. Não vai ser o Diego Alves, deve sair, evidentemente, não tem clima nenhum. E se for a situação, eu acho que a chance é pequena também do César. De uma forma ou de outra, acho que o Flamengo vai buscar algum outro goleiro. Não sei quem, mas eu imagino que um goleiro grande, um goleiro de algum time importante. Tentar contratar, ir lá e tentar fazer uma proposta. Você tem dúvida sobre o resultado eleitoral no Flamengo? Porque, pelo que eu percebo, parece que a oposição vai ganhar assim. Não é assim? Olha, Juca, é difícil falar porque, assim, quem vota são sócios, né? Sim. Não sócio torcedor. Então, 2.000 caras que vão lá e votam geralmente. E aí tem as questões, como, por exemplo, o clube social, a parte que foi recuperada, não sei até que ponto isso pode pesar. O grupo político que dá suporte à situação, do qual faz parte... Ele não é tão forte como seus integrantes gostam de discursar, são os soflarianos, né? Do tal de soflar, os caras que se acham donos do Flamengo, acham que o Flamengo foi inventado em 2013 por eles. Sim, esse aniversário de hoje, 123 anos, não existe. O Flamengo foi fundado, segundo algumas pessoas, em 2013 por esses rapazes da Zona Sul do Rio de Janeiro. Esses jovens playboys. Mas eu acho que... Aliás, o Lomba, acho que até destoa um pouco de alguns integrantes. Me parece um cara sério, um cara... talvez mal cercado por algumas pessoas que eu acho que não tem capacidade alguma para comandar ou de alguma forma participar da gestão de um clube desse tamanho. Mas é difícil dizer. Parece que a oposição tem chances maiores. Mas a eleição de clube é um negócio meio louco, né? Até em função disso, né? Não é só o resultado de campo que pesa, tem essa questão, mas, enfim, todo mundo acha, muita gente acha, pessoas que acompanham, que estão ali dentro, com as quais a gente conversa, que a oposição deve vencer, né? Que a oposição deve falam em 60-40, sim. E de uma forma ou de outra, acho que o Flamengo vai buscar um goleiro. E acho que o Flamengo tem que buscar um goleiro. Acho que o César não tem estofo, como diria Arnaldo Ribeiro, para ser titular do Flamengo. É um goleiro ainda inseguro, é um goleiro que não tem história, não tem trajetória. E não dá para ir para mais uma temporada de Libertadores com um goleiro que você está fazendo uma aposta. Eu manteria como reserva para que ele jogue eventualmente, que ele ganhe mais experiência.
Ele é novo ainda, tem Quantos anos ele tem? 26 anos, algo em torno disso. Então, tem tempo para amadurecer e conviver com outros caras ali mais experientes. Já recuperou bem o terreno, porque ele estava sendo emprestado, não jogava, nem na Ferroviária, não jogou quando foi emprestado no ano passado. Ano passado ele foi bem na Copa do Brasil. Falhou contra o Botafogo, foi uma falha ridícula, é verdade, mas o Diego Alves também falhou. Contra o Corinthians na Copa do Brasil, na eliminação. Contra o Ceará. Contra o Ceará no último lance, longe. que custou um ponto ali, que essa altura, cada pontinho vale ouro. Para ficar em 2 exemplos assim, de falhas graves do caro goleiro contratado no ano Pega passado. pênalti, o César mostrou hoje que pega também. Pegou pega no ano passado também, também, Também na pegou. Sul-Americana. Foi também, foi importante. Em Barranquilha. Agora, você falou, não dá para ir para Libertadores, de novo Libertadores, com um goleiro inseguro ou que deixa o torcedor com a pulga atrás da orelha. Você falou foi segunda-feira que você falou em Barca do Flamengo, né? Barca, jogadores que devem deixar o Flamengo. Para vocês, pegando um gancho também no São Paulo, Se você estava preocupado com essa coisa do Flamengo buscar um goleiro para jogar Libertadores. por causa do Vanderlei, mas o Vladimir é bom. Sim, Vai tranquilo. tá bom. Vai comigo. Flamengo e São Paulo. Quem vai Dos fazer? elencos, me parece que a barca do Flamengo é maior, Eu também acho. né? Me parece que a barca do Flamengo é maior. Para vocês também, e quais jogadores estariam nessas barcas assim? Jogadores que realmente... E quando eu falo barco, não é assim, é um lixo, é uma porcaria, uma desgraça, não é só isso. É jogador que não encaixou, não deu certo e tal, pode emprestar, pode negociar, pode fazer uma transação. De repente os clubes podem trocar jogadores, entendeu? Flamengo e São Paulo, vai para... Quais jogadores estariam nessas barcas? Assim, são 2 situações muito diferentes, mas muito diferentes. Porque desde o início do ano, quando a gente fala em elencos, os 2 melhores elencos do Brasil são de Palmeiras e Flamengo. Isso. E aí estamos analisando individualmente as peças. Você pega lá, quais são os 3 goleiros, os 4 laterais, os 4 zagueiros, os meio-campistas, os atacantes. Isso. Eu acho que a maioria vai chegar na mesma conclusão, de que elencos, Sim. Palmeiras e Flamengo têm os melhores. São Paulo é bem enxuto. Não sei se o Cruzeiro não tem um elenco melhor que o do Flamengo. O Cruzeiro entra na briga, ok, eu posso ampliar para 3. Tá. Flamengo e Palmeiras estão entre os 3 melhores elencos do Brasil. São Paulo é uma coisa mais enxuta ali, mas... O time do Grêmio é melhor, mas a gente está falando em elenco. Isso. Então, assim, o São Paulo tem carência de peças. Isso. O Flamengo tem peças que não vingaram ou que não deram certo. Enquanto um errou na escolha, um errou pela falta de escolha. O São Paulo precisa de jogadores. Só um comentário. São Paulo tem pior do que carência de peças. O elenco é desequilibrado, ele não é só curto. Lado do campo. Ele é desequilibrado. não teve Não, lateral. e tem um problema de convivência, entre aspas. Não que os jogadores não se deem bem, porque não é esse o problema. Mas tem um contingente de jovens que é interessante. Sim. E esses caras precisam ter outro tipo de exemplo. O Flamengo consegue ir ao mercado e com criatividade, e eu não estou falando nem de gastar, com as peças que tem que não deram certo, conseguir bons negócios no mercado. O São Paulo precisa comprar, o São Paulo precisa de jogador. Então, só para expor que assim, são 2 casos bem diferentes de formação de elenco. São Paulo, o André tocou nesse ponto da má formação de elenco. O Rojas chegou no meio da temporada, o Everton se tornou o melhor jogador do time mais importante, e o time não tem opção para eles. Tanto é que o Aguirre cai com linha de 3 zagueiros e 2 laterais apoiando, porque ele não tinha opção pelo lado do campo. O Elinho se tornou uma opção O Rojas recente. é o único jogador que o Aguirre pediu. É. Aliás, a montagem do elenco não pode ir para conta do Aguirre também. Claro que não. E Porque sim, pra conta do Raí. E o Roger foi uma boa escolha. Foi uma excelente Sim, escolha. sim. Agora, por exemplo, o elenco do Que é São Paulo... nomes, né? Tem alguns jogadores... tem alguns jogadores... Fazer a lista de nome, a lista de RH, não. X, não. Jamais. Por isso que Afasta de mim por esses isso que eu caras. falei, não quer dizer que são Não. lixo, porque eles não se adequaram, alguma coisa, enfim. Não. Por exemplo, Sidão, São Paulo vai precisar também de um goleiro ou vai com o Jean? O São Paulo pode ir no Flamengo e Trocar o negociar Sidão com o pelo Diego Alves. Eu já ouvi São Paulino falando isso. O Flamengo precisa de laterais. Esse é o um- São não Paulo gosta precisa de da jogador ideia. de lado de campo. Esse é um tema. Depende de quem vem em troca, né? O Sidão por Diego Alves? Não, isso não existe. Não, Piada, né? Sidão E o Arnaldo por- Ribeiro acredita numa piada dessa. Fala, André. A questão do goleiro do São Paulo é um tema. Porque até quando a gente vai falar e a torcida também vai comentar sobre
o Rogério deixou uma sombra e essa sombra vai... Ela é perene, não adianta, não tem como. É como se ele estivesse no gol ali, cutucando o goleiro do São Paulo, chamando a atenção dele. Até o São como Paulo se o goleiro do São Paulo... Não, calma aí. Como se o goleiro do São Paulo eternamente se sinta incomodado, seja quem for, se sinta incomodado pela imagem de um ídolo e tudo mais. Então, assim, se isso é verdade, a única solução é uma coisa extrema. É trazer um goleiro estrangeiro que não faça a menor ideia de quem foi ou quem é o Rogério Ceni, como jogador e tal. Que tenha que ir na internet para saber o que aconteceu, por que esse cara é tão grande aqui e tal. Pelo amor de Deus, eu não estou fazendo nenhum tipo de diminuição do Rogério Ceni. Sim. Eu só estou dizendo o seguinte, entendeu? Porque nem o Rogério sobreviveu ao São Paulo de hoje, como treinador. Tudo isso aí só está acontecendo porque deram 6 meses e ponto pro Rogério. E foi ele que escolheu o Sidão. Foi ele que escolheu o Sidão. Exato. Porque tinha uma ideia de jogar com um goleiro um pouco mais fora da área e tal, e o Sidão era um cara que prometia essa adaptação, digamos. E defendeu o Sidão aqui no Resenha, mas não vejo por que a torcida desconfia dele, é dos melhores goleiros do campeonato. Então, um goleiro brasileiro, seja quem for, vamos lá, estamos fazendo suposições aqui, o Fábio, goleiro do Cruzeiro, estabelecido. O torcedor do Cruzeiro não entende como o Fábio não joga na seleção brasileira. Certo? Certo. Põe o cara com a camisa do São Paulo, vai sofrer então. Não é o Rogério. Sim. O Diego Alves, se fosse possível essa troca louca, sofre? O Diego acho que mais que o Fábio. Tem que ser com um goleiro argentino, sabe assim? Estou falando um cara completamente fora da órbita do futebol brasileiro. Feito quando o Rogério parou, né? Quando o Raul parou de jogar, o Flamengo contratou o Filhol. O Filhol nem jogou no Flamengo tanto quanto se esperava. Mas era o dono do... Mas, assim, não foi uma passagem brilhante, mas não foi uma passagem ruim. E quando chegou, foi um acontecimento. Era o goleiro campeão do mundo pela Argentina, um goleiro com muito currículo, um goleiro internacional e tal. Então, assim, saiu o Raul e falou, opa, peraí, não, tem um goleiro aqui. O São Paulo deveria ter feito isso. Era o Denis, né? Era o goleiro Denis, como dizem os São Paulinos aqui na redação, né? Que era o camisa 1 de São Paulo quando parou o Rogério. Não dá, pô. Ele está no Figueirense, né? Isso. Não dá. Exato. Ele não tem tamanho, coitado, para isso. Aí, de repente, toda falha ganha uma dimensão muito maior, uma lupa gigantesca em cima. Isso deveria ter sido visto lá atrás. Eu concordo. Em partes com o André e em partes com o Mauro. Não integralmente com os dois. Explica isso aí. Porque eu acho que era necessário o sacrifício de uma pessoa. Eu acho que qualquer um que chegasse na sequência do Rogério... Logo depois? Logo depois. Ué, mas o Rogério já parou de jogar faz tempo. Exato, mas é que a gente já está discutindo sobre... São vítimas sobre decisões passadas. Eu acho que alguém precisava ser a ovelha sacrificada. E era o Denis. Passado o Denis, aí para mim o São Paulo errou. Aí o São Paulo precisava ter buscado um goleiro grande. E aí eu acho que um goleiro brasileiro grande. Vou citar nomes, mas sem querer tirar o cara do clube. Como Marcelo Groi, como Jefferson na época, que tinha tamanho e era goleiro de seleção brasileira. Sabe? Eu acho que você precisava deixar aquela linha sucessória, que era o Denis. Passado o fracasso do Denis, que aconteceu, poderia ter dado certo, não aconteceu. Aí o São Paulo, para mim, errou ao não buscar um goleiro grande. E agora, talvez a opção estrangeira seja melhor. Mas o erro, para mim, do São Paulo foi pós-Denis. Ali tinha que ter escolhido um goleiro com tamanho e com experiência para suportar essa pressão. E a barca do Fla? Vou escalar um time aqui. Você fez, nossa, Deus. mandou ver aí, hein? Vou escalar um time. Vamos lá. Diego Alves, Pará, Ever, Rodolfo e Trauco, Rômulo, Diego Ribas, Marlos Moreno e Giovânio, Henrique Dourado. Rapaz, hein? Mesmo com o gol hoje. Eu acho o seguinte, Henrique Dourado é um jogador que se pintar a proposta razoável, o Flamengo vende, porque comprou com sobrepreço. Sobrepreço em relação ao que ele vale. Não que houve alguma Se ele irregularidade. meter mais uns golzinhos aí que nem ele fez Pagaram hoje, não mais segura, do que não? valia o jogador. Foi um mau negócio feito pelo Rodrigo Caetano com a chancela do Eduardo Bandeira de Mello e dos seus dirigentes lá, o pessoal que avaliou isso aí. Não era para contratar pela grana que o Flamengo pagou. O Dourado teve uma boa fase ano passado, foi artilheiro pelo Fluminense, mas há quanto tempo ele joga em times aqui no Brasil? Com destaque. O destaque dentro daquilo que ele pode fazer, fazendo gols. No Palmeiras 2014, ele salvou o Palmeiras do rebaixamento com os seus golzinhos ali, importantes. O estilo dele é aquele ali. É um jogador que não participa muito do jogo, ele é um finalizador, né? É contratar o jogador. Ele não consegue entrar no time, não conseguiu nunca se encaixar de fato. Faz alguns gols importantes, gol de 3 pontos hoje, gol de 3 pontos contra o Cruzeiro, por exemplo. Mas é um problema, porque é um jogador caro e que ele não se justifica.
Então, se surgir uma boa oportunidade, eu acho que vão acabar negociando, para tentar corrigir um erro ou minimizar um eventual prejuízo que possa representar. Caso contrário, acho que ele vai acabar ficando. Os demais, acho que, se for oposição, palpite só. Em cima do que a gente ouve, conversa com as pessoas. Não dá para afirmar isso, até porque depende do mercado. E ninguém vai falar isso porque não vai desvalorizar os jogadores. Nenhum dirigente eleito ou não vai falar, essa aqui é a lista. Você já está jogando o preço dos caras lá embaixo. Então isso vai, evidentemente, declarações sobre isso, ninguém vai ouvir. Mas acho que esses jogadores, todos eles são fortes candidatos. Pará, o Hever, por questões semelhantes às do Diego, e também por um desempenho técnico sendo muito, muito fraco, irregular. O Rodolfo pelas lesões, que é a lesão histórica desse jogador de muito tempo. E esse tipo de atleta é contratado sem considerar esse tipo de coisa. Você olha o aspecto técnico, ele é um bom zagueiro, mas se machuca o tempo todo, nunca é força de expressão, raramente está à disposição. E por isso não tem sequência e por isso não joga. Não joga. O Diego Alves, todo mundo sabe o problema, o Marlos e o Giovani, os empréstimos terminam, né? O Giovani, se colocar na ponta do lápis quanto custou para o Flamengo, é um absurdo. Não há nem para chamar de relação custo-benefício. Que benefício? Só custo. Só custo. O Matheus Sávio, que trouxeram de volta, não tem condições, acho que para fazer parte do elenco. O Trauco é um jogador que é uma boa moeda de troca, como quase não joga também, acho que vai acabar sendo negociado. O Rômulo é o reserva mais caro do Brasil. E que hoje foi cornetado. Porque quando entra vai mal, né? Você não colocou o menino Rodney aí, né? Hoje o Dorival falou Rodney. Eu acho que o Rodinei vai ficar, o Pará vai sair. Isso. Acho que um fica e o outro sai. Acho que sai o Pará. Estenderam o contrato do Rodinei recentemente? Exato. Eu acho que acaba acontecendo isso. Eles têm que contratar um outro lateral. E o Diego Ribas, já falamos sobre ele. Eu acho que desses 11 aqui, e tem outros menos votados aí, que são jogadores que quase não jogam, aqueles que ficam ali encostados, gente que veio da base, que não tem muita oportunidade. E acho que é necessário fazer mudanças profundas, grandes, para que as pessoas percebam também uma mudança de política, de comportamento, de rotina. Hoje eu estava vendo, inclusive, eu falei há pouco do grupo que apoia lá o presidente do Flamengo, né, o grupo Só Falar. Hoje eu vi na rede social um integrante do grupo, me parece que é integrante do grupo, ou simpatizante, né? Aliás, tem gente boa lá também, tem os caras que são legais, são bem razoáveis. Não são todos que têm um comportamento meio assim, que a gente pode criticar. Ele estava festejando que o Flamengo, pela primeira vez, vai para a Libertadores 3 anos seguidos. Mas peraí, até no passado, nos tempos do Zico, eram 2 vagas. Hoje tem 6, 7, 8, 9 vagas. Se não for, ficou né? muito mais fácil. Nunca clubes brasileiros ganharam tanto dinheiro como ganham hoje. Faturam muito mais. O Flamengo é um deles que mais fatura. E pela reestruturação que passou na parte financeira, administrativa, o time tem dinheiro. Então, estar na Libertadores, participar, obviamente é uma mera obrigação. Não dá para festejar isso. Quando alguém festeja esse tipo de coisa, essas pessoas não têm a menor noção do que deve ser o objetivo de um grande clube. Sim. Você imagina, por exemplo, amanhã, sei lá, a Juventus comemorando, pela 10ª vez estamos na Liga dos Campeões. Não, quer ganhar a Liga dos Campeões. Claro. Contratou o Cristiano Ronaldo, quer ganhar a Liga dos Campeões. Não quer participar da... Mauro, mas você jogando todo ano tem chance. Em tese, sim. Você está um pouco exigente Em demais. tese, sim. Mas, curiosamente, o Flamengo ganhou a Libertadores na primeira vez que disputou. Então, mesmo essa ideia, eu até concordo que você frequentar a competição ajuda você a entendê-la. Também não existe uma regra para isso. Mas e o Corinthians? E o Corinthians, que não só não está na Libertadores pela 2ª vez seguida, nesse ano de 2019, como corre o risco de estar na Série B pela 2ª vez, não seguida, O Corinthians vive hoje o que o Flamengo viveu há algum tempo na parte financeira, administrativa, na gestão do clube que estoura no futebol. E outra coisa que é interessante, só para finalizar, muita gente insiste em dizer que o Flamengo brigava para não cair até a chegada desse atual presidente. É mentira. Os anos anteriores a Eduardo Bandeira de Mello na presidência, o Flamengo correu o risco de rebaixamento em 2010, apenas em 2010. Pesquisem. O Flamengo não frequentava a Libertadores, jogou a Libertadores várias vezes nessa temporada, nesse século, digamos assim. E só fracassos, né? Tanto que a lista de fracassos é enorme. Jogou em 2002, jogou em 2007, jogou em 2008, jogou em 2010, jogou em 2012. O Bandeira chegou em 2013. Sim. Então, agora passa a frequentar mais porque são mais vagas e porque o clube se estruturou. Mas não adianta estrutura e dinheiro se você não sabe fazer o quê? O futebol funcionar. Intervalo, voltamos daqui a pouquinho.